Game Over Brasil, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre a mentira que acaba passando em branco e a gente pega essa mentira dos políticos e transforma em verdade. Porque entenda, a ideia de uma política honesta, eu sei que é utópica, não existe, mas a ideia de uma conversa decente entre amigos, entre famílias, sem espalhar fake news, é possível. É possível porque não é questão de vida ou morte, ou é a mentira do que os políticos contam, matam. O que a gente faz na ideia de construir pontes com a política, ela hoje não tem mais esse valor. A política hoje não é usada para construir pontes, a política hoje é usada para destruir e compactar pessoas numa ideologia e afastar elas de quem pensa diferente. E a política não surgiu para afastar pessoas que pensam diferente. A política surgiu para unir pessoas que pensam diferentes, para achar um denominador comum na sociedade. Então a gente vai falar um pouco sobre isso, dar alguns exemplos e refletir um pouco sobre por que essas mentiras que eu separei aqui fazem com que a sociedade se divida em bolhas. Não deixe de se inscrever e vamos aos vídeos e a nossa reflexão do dia. Aqui nós vamos ter a live de Bolsonaro, uma daquelas milhares que ele fez durante a pandemia. Mas por que eu separei essa em específico? Porque essa, além de mentirosa, é perigosa. Várias outras, mas essa aqui envolve o vírus do HIV e é uma coisa que na geração mais velha foi um tema muito divulgado na época dos anos 80 e os anos 90. Então a galera mais velha, vendo esse tipo de comentário do presidente, não ia se vacinar. E justamente quem precisava da vacina. Então vamos lá. Outra coisa grave aqui. Eu só vou dar notícia, não vou comentar. Já falei sobre isso no passado, apanhei muito. Tá? Vamos lá. Relatórios oficiais do governo do Reino Unido sugerem que os totalmente vacinados, quem são os totalmente vacinados? Aqueles que depois da segunda dose, né? 15 dias depois, 15 dias após a segunda dose, totalmente vacinados. Estão desenvolvendo a síndrome de imunodeficiência adquirida muito mais rápido que o previsto. Recomendo ler a matéria, não vou ler para vocês aqui porque posso ter problema com a minha live, não quero encarar a live aqui, eu quero dar informações concretas. Então tá aí. Vamos lá. Que documentos? Essa afirmação foi rebatida muito pela toda a sociedade, os jornalistas, inclusive os médicos e a Associação Brasileira de Medicina. Mas essa mentira contribui, na época, para pessoas ficarem vivas? Não. Essa matéria contribui, esse vídeo contribui para que as pessoas tenham qualquer tipo de zelo pela sua vida tomando a vacina? Não, não tem. Qual é o objetivo dessa mentira? Essa mentira tinha como objetivo deixar a sociedade mais em convulsão, mais em debates, deslegitimando toda uma cadeia nacional de proteção à vida. Por quê? Porque quanto mais pessoas fossem a óbito, mais as pessoas ficariam revoltadas. As pessoas revoltadas, o Brasil era mais fácil de ter a tendência de ter um golpe de Estado. Então você veja, só por essa mentira de um político, eu acredito que a sociedade não deveria mais confiar nele. Porque está espalhando uma notícia falsa, que foi confirmada ao longo do tempo. Aí você vai falar, mas ele não sabia. Bom, ele como presidente, não sabendo se era verdade ou falsa essa mentira, bom, acredito que o presidente tenha milhares de assessores. Não compensaria ele ligar simplesmente para o Reino Unido e falar, o que está acontecendo aí? Isso é verdade, isso é falso? Na época da pandemia, existia uma cooperação global muito mais forte em relação à vacina. Porém, se ele precisasse um pouco mais de informação, era só chamar qualquer médico que ia explicar para ele a diferença de um vírus da Covid para um vírus
do HIV. Só isso. Era só isso. Mas enfim, essa mentira passou, foi encoberta e as pessoas esquecem dessa mentira e de outras tantas. Mas aqui não vai ter só mentiras de um lado, vai ter mentiras dos dois lados. Vamos ao próximo. O pré-sal foi resultado de bilhões e bilhões de investimentos, coisas. Só para vocês terem ideia, quando nós chegamos em 2003, ela tinha 3 bilhões de investimento. Quando nós saímos, ela tinha 30 bilhões de investimento. Se não for assim... Então, aqui, o presidente Lula fala de alguns números de quando ele chegou à presidência. Que a Petrobras só investia 3 trilhões ao ano, que é uma mentira. Em 2002, 2003, a Petrobras investiu 18 trilhões. E aí você vai me falar, mas, pô, é uma mentirinha que não afeta o povo? Não. Ela não afeta, mas ela passa duas coisas. Ou uma, o presidente Lula não faz a menor ideia de quanto investia em 2003 e quanto investe hoje. Ou pegou um símbolo nacional e teve a ideia de usar uma mentira para exaltar os seus feitos ou o aumento de investimento. Porque de 3 para 30 é bastante coisa, né? Então, mais do que quadruplicou o investimento que existia na Petrobras. Então, possível você entenda, pequenas mentiras até podem ganhar uma discussão. Mas é com mentiras que vamos escolher quem nós votamos? É com argumentos mentirosos? Então a ideia da mentira e da checagem de fato é muito importante, ainda mais para a próxima eleição que virá. Então vamos continuar. Tanto tempo para responder isso. E tudo, senhor ministro, no meu entender, não entendo quase nada de informática, são medidas que estimulam, tá, o que poderia até ser fake news contra o sistema eleitoral brasileiro. Essas respostas sendo mais rápidas, tá, e precisas, como esse inquérito está aberto até hoje, poderia dirimir essas... Entenda, aqui o Bolsonaro fala das urnas. E ele fala, eu não entendo nada de informática, mas eu acho que elas foram fraudadas. Mas por que ele acha? Porque ele não entende. E ele não entendendo nada de informática, ele passa a atacar as urnas. Porque é fora da compreensão. Não quer aprender. E ponto. E esse tem um fim, isso. Tem um fim. Tem um fim de causar a convulsão social pretendida para o dia 8 de janeiro. Então você entende que várias pequenas mentiras contadas ao longo do tempo vão se transformando em verdade de tantas vezes repetidas pelos apoiadores, pelas pessoas que não têm conhecimento que nem ele, que não entendem como funciona um sistema de urna fechada, não entendem como funciona o corpo humano, não entendem como funciona a vacina. Por eu não entender, em vez de eu ser honesto e falar, eu não faço a menor ideia do que está acontecendo, vou perguntar para alguém. Não. Baseia-se no que ele sabe e no que ele não sabe, ele contesta e diz que não entende. E como ele não entende, ele vai espalhar a visão dele sobre o assunto, a visão de uma pessoa que não entende, com um objetivo futuro. Então essas pequenas mentiras acabam transformando a sociedade, porque nós às vezes não checamos, ou é difícil checar, ou demora para checar, ou a mídia não contesta imediatamente. No nosso país, a mentira está muito associada à forma para ganhar um discurso. Mas é só a mentira que vai fazer você ganhar ou perder um discurso? Não. A mentira é muito importante. Mas no Brasil a gente chegou ao ponto, e no mundo, de ter que humilhar sempre o adversário. Passa a ser uma briga de o bem contra o mal, e a política não é isso. Aqui a gente vai ver o Ciro Gomes falando algumas coisas de Bolsonaro. E vamos lá. Acontecendo no Brasil. Nós temos um momento de destruição do Estado de Direito democrático no Brasil, liderado por um presidente boçal, canalha, de uma família de canalhas, né? Porque se algum policial atirou, apertou o gatilho, ele não faria isso se não fosse esse clima de absoluta desrespeito às regras da convivência democrática. Você entende aqui, o Ciro Gomes, ele estava num caminho certo. Ele estava dizendo a opinião dele, do Estado democrático,
Mas isso não vai só para aí. Ele tem que humilhar, ele tem que xingar, ele tem que denegrir o outro no meio do discurso. O discurso estava bom, mas se você não denegrir esse discurso, se você não atacar a pessoa, não a ideia, parece que você não ganha o apreço da sociedade. Se você não xingar, se você não humilhar, parece que você não ganha o discurso. Você não ganha popularidade e você não tem repercussão. A gente vai para um outro vídeo aqui muito interessante também sobre humilhação, e esse, além de ser de mau gosto, é deplorável. Hoje, o Dia Internacional das Mulheres, a esquerda disse que eu não poderia falar porque eu não estava no meu local de fala. Então eu solucionei esse problema aqui, ó. Hoje, eu me sinto mulher, deputada Nicole. E eu tenho algo muito interessante aqui para poder falar. As mulheres estão perdendo o seu espaço para homens que se sentem mulheres. E para vocês terem ideia do perigo de tudo isso, vocês podem perguntar. Bom, aqui já começa com uma mentira. Eu não posso falar no Dia Internacional das Mulheres porque eu não tenho meu lugar de fala. Não é isso que qualquer pessoa irá falar. No Dia Internacional das Mulheres eu não posso fazer aqui um vídeo homenageando as mulheres da minha vida, as mulheres importantes na história? Posso? O que o deputado Nicolas está fazendo aí é pegando um dia dedicado às mulheres para criar uma notícia e se destacar. O deputado Nicolas precisa denegrir as pessoas trans para fazer isso? Não. Se está acontecendo o que ele está falando ali, ele tem que fazer humilhação, se vestindo, colocando uma peruca só para criar um fato nas redes sociais? Isso é pegar o discurso político, misturar com mentira e tentar de um jeito ou de outro humilhar o adversário, porque é isso que hoje dá voto, é isso que hoje dá visualização. Se o deputado Nicolas tivesse subido nessa tribuna e falado das pessoas, das mulheres da sua vida que foram tão importantes, ou das mulheres históricas que ele leu e se inspirou, ou das mulheres valentes da Segunda Guerra Mundial, da Primeira, ou até mesmo das mães que defenderam seus filhos perante a história por tanto tempo. Mas não, isso não iria dar a repercussão, isso não iria fazer com que ele tivesse essa visualização. Ele precisa atacar moralmente o adversário, que não é mais adversário, é inimigo. Ele precisa mentir, precisa dar show. E isso está corroendo a democracia, ao ponto, lógico, dos atentados do dia 8. Mas vamos continuar aqui. E aqui, né, para fechar essas mentiras que acabam, no mínimo, transformando a política no que nós vemos hoje e sem nenhum tipo de consequência para quem mente, até mesmo a recompensa pelo voto. E aqui tem o quesito da Damares e o caso da Ilha de Marajó. Vamos escutar. Porque ele tem uma compreensão espiritual que vocês não têm nem ideia. Fomos para a Ilha do Marajó e lá nós descobrimos que nossas crianças estavam sendo traficadas por lá. O Marajó faz fronteira com o mundo, Suriname, Guiânia. Eu vou contar uma coisa para vocês que agora E eu nem vou terminar porque se você não sabe dessa fake news, não precisou ficar sabendo e graças a Deus você passou por essa. Mas a Damares começa dizendo que o Bolsonaro tem um espírito elevado, uma espiritualidade que vocês não têm nem noção. Bom, coloca já a religião no meio, a gente tem vários vídeos falando sobre política e religião que não compensam. Mas essa história da Ilha do Marajó comoveu e circulou em todos os grupos bolsonaristas. Isso transformou a ideia de tráfico humano no Brasil e se fez diversos documentários, tem documentários da UOL, da CNN, da BBC, foram lá na Ilha do Marajó e viram que isso não tem nada a ver. Mas essa fake news foi compensada com a Damares sendo eleita senadora. Essa fake news impulsionou ela, a Damares, a ser senadora através de uma mentira, a ser conhecida no Brasil todo através de uma mentira. E quando veio as reportagens, a mentira revelada, que isso era uma história que
corria na Deep Web e ela resolveu falar, não se espalhou isso. E ela foi eleita. A mentira dos políticos está virando normal. Os políticos de direita, os políticos de esquerda. O pacto social, que era a honestidade, para que o povo pudesse escolher, hoje não é. Hoje é quem mente mais, ganha mais e espalha mais. A notícia falsa, ela é muito viral. Por quê? Porque se eu falo aqui uma coisa completamente falsa, porque ninguém tá esperando isso. E aí alguém lê o meu vídeo, alguém escuta o meu vídeo e fala: caramba, esse cara trouxe uma coisa nova. Compartilha, compartilha, compartilha. A novidade da notícia falsa é muito boa, como essa da Damares, como o caso da vacina que estava gerando doença, como outras tantas notícias que geram cliques e espalham. Porém, quando vem a verdade, essa verdade não capilariza. E na hora que o político vai se candidatar, a pessoa olha aquilo e fala: ah, esse político aqui denunciou o negócio na Ilha do Marajó. Ah, esse presidente foi o que aumentou o investimento na Petrobras. Olha o tamanho que ela tá. E não. Essas pequenas mentiras transformam toda uma sociedade. E pior, essas pequenas mentiras políticas acabam destruindo amizades, acabam transformando pessoas em reprodutor de mentira e discussão sobre mentira, porque pessoas que pensam diferentes fazem você crescer. Pessoas que pensam iguais a você o tempo todo e você não escuta quando elas pensam diferentes, o que acrescentam na sua vida? Nada. Então a gente tem que entender como sociedade que essas mentiras não levam a nada. Levam a inquéritos, como na Ilha do Marajó, gastos públicos desnecessários, mas tudo bem. Ela era a ministra, ela podia abrir esse inquérito e não abriu, foi fazer a denúncia numa igreja e no final das contas não teve nada. Porque essa mentira que ela contou na igreja não era pra sair da igreja. É que alguém filmou, postou e isso viralizou. O negócio da vacina, que causava outra doença, era para as pessoas não irem se vacinar e criar mais ainda o caos na sociedade. Quando um político resolve, por conta própria, criar os próprios fatos para ganhar uma discussão, quem perde é a democracia. Muito obrigado e até a próxima.